Olá a todos, o meu nome é Nilson Araújo e daremos início à nossa quarta aula sobre eletromagnetismo. Inicialmente iremos falar sobre o efeito Hall, que é o surgimento de uma diferença de potencial em um condutor elétrico transversal ao fluxo de corrente e um campo magnético perpendicular à corrente. A partir desse potencial, podemos criar dispositivos para medir o campo magnético, etc. É basicamente o seguinte, pessoal. Nós temos aqui um condutor que está inserido num campo magnético. Repare que aqui tem um ímã, em que o sul está apontado para cá, e um outro ímã com o norte apontado para cá. Então, um fluxo magnético, linhas de indução que saem do norte em direção ao sul do outro ímã. Bem, além desse condutor, nós temos aqui um fio ligado na bateria só para fazer uma corrente elétrica, ok? Então, uma corrente elétrica circulando. É o seguinte, essa corrente que se passa aqui nesse circuito, submetido a um campo magnético, a tendência dos elétrons se posicionar na extremidade aqui do condutor, aqui na parte de cima, né? E a parte de baixo fica positiva, isto é, aqui fica negativo, essa extremidade do condutor, e a extremidade do condutor, a parte de baixo, fica positiva. Há o surgimento de um diferencial de potencial entre essas duas extremidades. Isto é, se a gente colocar um voltímetro, a ponta de um voltímetro aqui na extremidade, a outra ponta do voltímetro, que é um aparelho que serve para medir tensão, nós iremos medir então tensão, isto é, um potencial elétrico entre essas duas extremidades do condutor. Ok. Se nós aproximarmos as duas extremidades do ímã, os dois ímãs aproximarmos, também vai aumentar o fluxo magnético, né? E vai aumentar o diferencial de potencial entre essas duas extremidades. Isto é, a tensão aumenta quando eu aproximo os dois ímãs. Ora, se toda vez que eu aproximo os dois ímãs, em que há aumento de campo magnético, aumenta a tensão, logo há uma proporção direta entre o aumento do campo magnético e o aumento da tensão. Por isso que se diz, a partir desse potencial podemos criar dispositivos para medir o campo magnético. Se aumentou o potencial, é porque aumentou o campo elétrico entre esses dois pontos. Então, como há essa proporcionalidade, nós podemos criar, como exemplo, um aparelho para medir o campo elétrico em um local baseado no aumento do diferencial de potencial que é criado no local, ok? Isso é o chamado efeito Hall. Seguindo em frente, nós iremos falar sobre o fluxo de indução magnético, que é aquele que atravessa uma superfície plana colocada num campo elétrico uniforme ao produto da área da superfície pelo módulo do campo pelo cosseno do ângulo que a normal a superfície faz com a direção do campo. Bem, resumindo, pessoal, para esmiuçar isso aí tudo. Imagine aqui, seja uma superfície plana, pode ser, por exemplo, uma espiral, ok? Reparem bem, quanto mais em pé essa espiral, mais em pezinha, mais linhas de fluxo magnético, mais linhas irão passar por essa superfície. Ok? Por outro lado, quanto mais tombada se vai descendo essa superfície, menos linhas irão passar. Ora, logo sabemos que quanto mais em pezinha, maior vai ser esse fluxo, representado pela essa letra aqui, essa letra grega. Quanto mais em pezinha, mais fluxos, mais linhas de fluxo irão passar. Então, maior vai ser o fluxo de indução magnética que é dado em Weber. Ok? Bem, é uma fórmula para calcular esse fluxo, que é fluxo de indução magnética é igual a intensidade do campo magnético vezes a área da superfície vezes o cosseno do ângulo. Ora, qual o ângulo? O ângulo formado pela linha horizontal aqui, das linhas de campo, e a normal da superfície. Normal é uma linha perpendicular à superfície. A superfície não está assim tombadinha, então a normal é perpendicular a essa superfície. Então, o ângulo que é formado entre essa reta normal e aqui o fluxo de indução das linhas de campo, né, nós teremos aqui, calculo o cosseno,
E na fórmula podemos calcular, então, o fluxo de todas essas linhas que vai passar sobre essa área, que é o fluxo de indução magnética. Depois nós iremos ver um exercício para melhor entendimento desse conceito, ok? Bem, lei de Gauss. O fluxo do campo elétrico em qualquer superfície fechada é igual à razão entre a carga total Q no seu interior e a permissividade do vácuo E. Ok? Isso é uma outra fórmula, que nós podemos calcular o fluxo de indução magnética pela primeira fórmula ou pela segunda. Ok? Isso aqui a gente não precisa ver, isso aqui é o Gauss, que é um físico, ele fez uma integral dessa relação entre a intensidade do campo magnético e a área, e ele chegou à seguinte constatação, que o fluxo de indução magnética é igual à carga no local, a carga que é dada em Coulomb, dividido pela permissividade do vácuo. Ok? Eu não coloquei esse valor da permissividade, ficou faltando colocar aqui quanto vale. Mas essa é a fórmula básica. Você pode calcular o fluxo de indução, que é dado em Weber, ou pela fórmula anterior, ou através da divisão da carga, ok? Numa superfície fechada, né? Dividido pela permissividade do vácuo. Ok? Bem, outra relação que eu coloquei aqui é variação do fluxo devido à variação do vetor indução magnética. Olha só, se nós pegarmos aqui essa superfície plana e começarmos a variar a posição dela, vai estar variando a intensidade do campo magnético e a área, ok? Então, nós variando isso, nós podemos fazer uma relação entre a quantidade do campo magnético e a área. Isto é, a intensidade do campo magnético, para manter essa relação, se eu diminuo a intensidade do campo magnético, eu tenho que aumentar a área do primeiro. Ok? Porque senão, para manter essa equivalência, essa relação vai ficar melhor entendida quando nós vermos exercício relacionado a essa proporcionalidade. Ok? Seguindo em frente, é um exercício para aplicação da nossa primeira fórmula. Uma espiral quadrada de lado R 0,02 metros é imersa em um campo magnético uniforme de intensidade 2 Tesla. Qual é o fluxo de indução nessa espira em cada um dos seguintes casos? Olha só, o exercício me deu o raio, que é 0,02 metros. Eu sei que é uma espira quadrada. Então, para calcular a área de um quadrado, basta multiplicar lado vezes lados. Então, a área aqui vai ser 0,04, que vai ser lado vezes lado, que é a área de um quadrado, nós acharemos 0,04 metros quadrados. Eu tenho o valor de 2 Tesla, que é o B. Então, eu tenho 2 vezes 0,04. Agora, é o cosseno do ângulo. Bem, o cosseno do ângulo vai depender da inclinação em que vai estar essa espira. No primeiro caso, o plano da espira é paralelo às linhas de indução. O plano da espira é paralelo às linhas de indução. Seria o equivalente ao quê? Seria o quê? Pegar essa espira aqui, no nosso exemplo é quadrada, mas só para visualização. Digamos que vocês tombem totalmente a espira, vai descendo até encostar. Vai descendo até encostar. Aí, nesse caso, a reta normal vai estar a 90 graus. Vai estar assim em relação às linhas aqui de campo. As linhas estão na horizontal. Se eu tombar totalmente a superfície, a reta do plano vai estar a 90 graus. 90 graus, porque isso aqui vai estar totalmente deitado. Bem, se é 90 graus, voltando para o exercício, ângulo de 90 graus, o cosseno de 90 graus é zero. Ora, se é zero, se eu botar aqui na fórmula, qualquer coisa multiplicado por zero vai dar zero. Logo, na equação, o fluxo de indução será nulo, ou seja, o resultado nessa conta aqui vai ser zero. Isto é, 2 vezes 0,04 vezes cosseno de 90 graus, que é zero. Qualquer coisa multiplicado por zero vai dar zero. Então, nesse caso, no item A, o fluxo de indução magnética vai ser 0 Webers.
Ok? Vamos para o item B agora, né? Letra B. O plano da espira é perpendicular às linhas de indução magnética. O plano da espira é perpendicular. Olha só, o plano da espira é perpendicular. Isso quer dizer o quê? Que a espira está totalmente em pé. Ó, as linhas estão na horizontal. Se é perpendicular, então a nossa superfície está a 90 graus. Ó, isso aqui vai estar em pé. A nossa superfície no exercício que é plano, que é um quadrado, vai estar em pezinha. Ora, se vai estar em pezinha, vão passar mais linhas, muito mais linhas, sobre a superfície. Detalhe, ó, quando isso aqui está em pé, o que acontece com a reta normal? A reta normal vai descendo, descendo. Isso aqui vai levantando, ó, isso aqui vai inclinando até ficar 90 graus. E a reta normal ela vai descendo, ó, isso aqui vai subindo, a reta normal vai descendo, 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 até o ângulo formato entre a reta normal e as linhas de indução ser zero. Quando isso aqui é 0 graus, então ó, cosseno de 0 graus é 1. Isto é, quando o cosseno é 1, a máxima passagem de linhas de indução magnética é máximo. Então, eu multiplicando o nosso valor de 2 vezes 0,04 vezes 1, eu vou achar o fluxo que é igual a 0,08 Webers. Ok? Último exercício, item C. A reta normal ao plano forma um ângulo de 60 graus com as linhas de indução. É o nosso caso aqui, ó. Imagina aqui, ó, com 60 graus, ó, a reta normal formando 60 graus com as linhas de campo, ó, 60 graus, ok? Então, basta de colocar aqui, ó, onde está cosseno de 60 graus, corresponde a 1 meio, né, cosseno de 60 graus, nós fazemos a conta achando o valor de 0,04 Webers. Ok? Fazendo isso, nós encerramos a nossa 4ª videoaula e um grande abraço a todos.